Com respeito à reencarnação, nós espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Normalmente na vida mediúnica temos assistido nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico, à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações, mas permitimos-nos também perguntar ao Sr. Manuel de Melo, ao nosso caro pastor, o senhor que fez a pergunta, e também aqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação. Permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo. Não vamos nos referir aos adultos agora. Nós espíritas muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes acompanhados de leonicídio, ou às vezes apenas de suicídio. Nós vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele, através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Muitas vezes temos encontrado irmãos nossos suicidas, que dispararam um tiro contra o coração e que voltam, com cardiopatia congênita, ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vimos companheiros que quiseram morrer voluntariamente, pelo enforcamento, e que voltam com paraplegia infantil comumente chamada de enfermidade, e de nós vimos muitos daqueles que preferiram o veneno, e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre, e que voltam também sofrendo por tal tendência, e que acabam desencarnando, pelo chamado infarto do mesentérico. Nós vemos aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado efizema pulmonar. Também há aqueles que dispararam tiros contra o próprio crânio, e que voltam com tantos fenômenos problemáticos, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico, subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente, decorrente do suicídio por tiro no crânio são muito doloros, porque vimos a surdez, a cegueira, a mudez congênita. Já vimos este sofrimento em criançaças, incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer dor. Se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado a anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com o determinado complexo de culpa, e pedirmos para voltar ao corpo trazendo as consequências de nossos próprios atos.